Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Academia da Corrida. Hoje vamos aprofundar um pouco mais a informação sobre o período específico do treinamento de corrida. No final do vídeo ficarão a saber porque é que é essencial este período para o desenvolvimento do corredor. É mesmo a não perder. Aproveitamos para solicitar que subscrevam o canal, ativem as notificações e no final divulguem pelos vossos amigos corredores. Vão ver que é uma informação importantíssima para melhorarem e evitarem lesões. Antes do período específico, nós temos o chamado período de base. Durante esse período, o corredor basicamente faz treinos leves para habituar o corpo a correr, para lhe dar resistência, para ter uma capacidade para correr sem esforço, e por isso é um tipo de treino que é essencial para dar a base, para depois, mais tarde, então se entrar num período específico em que se vai focar não tanto na resistência, mas mais na velocidade. O período de base é muito parecido para corredores de diversas distâncias, quer o corredor de 5 km, quer 10, quer 21, quer 42, tem um período de base, tem algumas diferenças, mas em termos genéricos não é muito diferente. Porque o objetivo desse período é dar resistência ao corpo, fortalecer as articulações, e isso é um tipo de treino, é a base, no fundo é a base para depois o corredor se direcionar para os vários tipos de provas que se quer especializar ou que quer fazer. Terminado o período de base, entramos então no período específico. E é aí que tudo muda. Aquele corredor que quer fazer uma maratona, então tem que fazer treinos longos ou treinos muito longos para conseguir aguentar aquela prova de 42 km. Um corredor de 5 km, então já vai fazer treinos mais focalizados na velocidade e não tanto nos treinos longos, embora continue também a ter alguns treinos longos, mas não tão longos como no treino específico, no corredor de maratona. Por outro lado, se é um corredor que faz trilha, se faz montanha, então no treino específico vai ter que treinar montanha, vai ter que treinar subidas, vai ter que treinar esse tipo de percurso e esse tipo de piso que é muito diferente, quer seja um corredor de pista, quer seja um corredor de estrada, quer seja um corredor de trilha, e portanto, em termos muito genéricos, no período de base nós temos a base do corredor, que pode ser muito próxima entre eles. No período específico, então vamos focar-nos nos objetivos específicos do corredor e em função desses objetivos vamos então ter um tipo de treino mais específico para as provas em que esse corredor vai participar. É evidente que um corredor de maratona vai se focar muito nos longos, os treinos longos. Porquê? Porque a prova é longa. O corredor dos 5 km vai se focar muito em treinos de velocidade. No entanto, o corredor de maratona também vai treinar treinos de velocidade, porque senão acaba por fazer os 42 km de uma forma muito lenta. Por outro lado, o corredor dos 5 km, se não treinar também não fizer alguns treinos longos, também não vai ser muito rápido, mas depois não consegue fazer os 5 km. Não consegue ter a resistência para terminar a prova. Da mesma forma que o treino de subidas, que é um treino que é vital para qualquer corredor, para qualquer distância, porque dá uma força nas pernas muito grande, é quase como treino de ginásio, é quase como treino de fortalecimento muscular. O corredor de trail ou de ultramaratona vai se focar muito nesse tipo de treinos. No entanto, o próprio corredor de maratona também vai fazer alguns treinos de subidas para fortalecer o corpo, os 5 km, a mesma coisa. Portanto, todo o tipo de treinos basicamente são os mesmos,
O que muda entre os vários corredores e as várias distâncias é a dose que se vai atribuir a cada tipo de treinos. Como vimos, o maratonista vai fazer mais treinos longos, o velocista vai fazer treinos rápidos. No entanto, o tipo de treinos não é muito diferente. Outra das grandes importâncias do treino específico é a economia de corrida. A economia de corrida, em termos genéricos, é a capacidade de nós cada vez corrermos mais rápido, com o mesmo esforço ou com menos esforço. Portanto, economia de corrida é isso, é nós conseguirmos correr melhor, com menor esforço, com menor... E isso é extremamente importante, principalmente para provas longas, como a maratona, ou meia maratona, ou ultramaratona, que é necessário nós corrermos sempre com uma grande economia. É nós estarmos a correr sem estarmos a utilizar muito a capacidade do corpo. Portanto, o corpo vai correndo, mas não está a gastar energia, e isso é também importante. Nesse caso, o treino de base também vai dar uma ajuda nisso, porque vai ajudar o corredor a correr rápido, cada vez utilizando menos esforço, menos energia. Para mim, o principal aspecto do período específico é o ganho de confiança que o corredor vai ter. Pronto, o corredor vem num período de base 5 ou 6 semanas, em que vai correndo sempre, né? Vai correndo, mas vai correndo umas vezes em areia, outras vezes na grama, outras vezes na estrada, correndo leve, sem se esforçar muito, sempre para ganhar aquela resistência. No entanto, fica sem saber muito bem qual é que é a sua real capacidade. E nós, durante o período específico, vamos testar o corpo e vamos testar o corredor a treinar ao ritmo e nas condições que a prova alvo vai ter. E o corredor, imaginemos que é uma maratona com altimetria elevada. Então o corredor vai treinar distâncias relativamente longas, nunca a distância completa, mas vai treinar com aquela altimetria que a prova vai ter. E o corredor vai começar a saber que, espera lá, eu consigo correr a esta velocidade que estou a treinar e consigo treinar, consigo aguentar, consigo ter esta resistência. E, portanto, este período específico é essencial para ganhar confiança. E sem essa confiança o corredor vai sempre a medo. Temos um corredor que vai com medo de correr numa prova tão longa como, por exemplo, a maratona. O que vai fazer é proteger-se no início. Portanto, acaba por ser muito conservador e acaba por não conseguir fazer um bom tempo. O contrário também pode acontecer, que é, eu não sei como é que estou, então vou rápido, e pode ir mais rápido do que o que devia, e acaba, a meio da prova, arrebenta completamente e acaba por ter que parar, não é? Ou reduzir bastante a velocidade. E, portanto, esta confiança de nós sabermos quais é que são as nossas capacidades, qual é que é a nossa capacidade, a nossa velocidade que nós podemos correr, é extraordinário. E é neste período específico que nós vamos ganhar essa capacidade. Resumindo, o período específico é essencial para o corredor melhorar as suas capacidades físicas. Porquê? Porque vai começar a treinar velocidade, vai começar a treinar altitude, vai começar a treinar de forma específica com a prova que tem objetivo, mas também mentais, porque vai ganhar aquela confiança, que a confiança às vezes não é só uma questão da mente, é uma questão de nós sabermos exatamente onde podemos ir. Eu posso ser uma pessoa muito confiança, mas não ter resistência. E se eu for muito confiante, mas não tenho resistência, eu não vou conseguir correr. No entanto, a confiança aqui é no sentido de eu saber quais é que são os limites do meu corpo. E isso é essencial durante a preparação de uma prova,
seja ela qual for, seja 5 km, seja da maratona, seja uma ultramaratona, seja que prova for. Portanto, nós muitas vezes temos a percepção que uma maratona é uma prova muito difícil. No entanto, o desgaste de uma prova de 5 km pode ser extremamente desgastante, pode ser altamente lesiva para a nossa capacidade. E, portanto, é muito importante nós termos o conhecimento muito claro de quais é que são as nossas capacidades, e é durante este período específico que nós vamos conseguir saber quais é que são as nossas capacidades. E isso depois é essencial para nós sabermos qual é que é a estratégia de prova que nós vamos ter, porque nós sabendo até onde podemos ir, então definimos qual é que é a nossa estratégia. E por hoje então ficamos por aqui. Esperamos que tenham ficado com a noção da importância e quão essencial é o período específico do período do planeamento da corrida, porque é mesmo aí que se vai definir quem é que vai atingir os objetivos e quem é que não vai atingir os objetivos. Quem é que vai correr com prazer, quem é que vai sofrer na corrida. É assim, quem quiser bater o seu recorde vai sempre sofrer. No entanto, tendo um período específico bem delineado, vai sofrer, mas tem maior probabilidade de ter sucesso. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e enviem para os vossos amigos. É muito importante mesmo divulgar isto, porque é muito pouco utilizado este tipo de modelos em corredores amadores. Normalmente os corredores amadores querem participar em provas todas as semanas. Depois, como veremos mais à frente, isso é possível também, mesmo com este tipo de planeamento. No entanto, é muito importante nós estarmos focados e termos objetivos claros, e é isso que o período específico nos vai dar. Até à próxima e subscrevam o canal.